Hoje o Inter enfrenta o Ceará e você sabe que o time a ser utilizado será totalmente reserva, preservando os titulares para o jogo contra o Colo-Colo pela Sul-Americana. E nesse vídeo eu te conto 5 jogadores para observar neste time de suplentes do Inter. Vem comigo! Fala aí meu povo, e aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal e você sabe que o Inter vai utilizar reservas no jogo de hoje às 7 horas contra o Ceará pela 15ª rodada do Brasileiro. A partida é lá no Nordeste e neste time de suplentes tem 5 jogadores que cabem uma observação a mais. E eu te falo por quê depois que você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, o seu comentário, tá gostando, não tá gostando, ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos e compartilhar loucamente este nosso conteúdo com todos os seus amigos colorados nas suas redes sociais, enfim, aonde você quiser. Ultrapassamos recentemente a marca de 4.600 inscritos, o que para mim é muita gente, né? Muito obrigado pela essa força. E vamos continuar levando o máximo de conteúdo do Inter para todo mundo, produzindo loucamente por aqui para que você possa consumir muita informação, análise e também bastidores a respeito do Internacional. Bom, vamos falar do jogo de hoje contra o Ceará, porque o Inter vai utilizar uma equipe totalmente reserva. Isso porque na terça-feira tem o jogo de volta contra o Colo-Colo, agora no Beira-Rio, pela Copa Sul-Americana. Como o Inter perdeu por 2-0 o jogo de ida, precisa vencer por 3 ou mais de diferença para seguir nesta competição. Se vencer por 2 gols, leva a decisão para os pênaltis. Importante dizer que não tem saldo qualificado. Mas pensando nesse jogo contra o Colo-Colo, o técnico Mano Menezes sequer relacionou vários jogadores importantes, como o René, como o Daniel, como enfim outros titulares tantos que são fundamentais para esse time do Inter. É um jogo em que a equipe será totalmente suplente e cabe observar também uma possibilidade de mudança de esquema. O Inter pode jogar com 3 zagueiros, liberando mais os alas, ou ainda manter a formação habitual, que marca em 2 linhas de 4, com um jogador atrás do centroavante, aquele famoso 4-4-1-1 ou 4-2-3-1, você vai ver a formação que quiser ver na equipe do Internacional, desde que seja dentro de uma lógica, dentro de uma montagem que é estabelecida pelo Mano. Mas eu vou te falar dos 5 jogadores que eu acho que devem ser observados com bastante carinho, que demandam curiosidade neste time de reservas do Inter. A começar pelo goleiro. O goleiro vai ser Kehler. E muita gente, muitos torcedores, inclusive eu, já pediu o Kehler como titular do Inter. Eu acho que é um bom goleiro que precisa ser muito bem tratado, principalmente porque o Daniel andou falhando e o Daniel às vezes não passa a segurança necessária para ser absoluto no gol do Inter. Então o Kehler recebe a chance de confirmar toda a qualidade que a gente espera e acredita que ele tenha. Ele começa o jogo no gol do Inter e é o primeiro jogador a ser observado nessa partida contra o Ceará. Mais adiante no campo nós temos o Tauan Lara. E no Tauan Lara reside a grande dúvida do sistema do Inter. O Mano Menezes pode utilizar o Moisés como zagueiro pela esquerda, formando um trio com o Kaique Rocha e provavelmente o Rodrigo Moledo, ou ainda utilizar o Moisés como lateral, soltando o Tauan para ser extrema. O Tauan jogou no time sub-20 como extrema, como ponta, muitas vezes, porque é um jogador de capacidade ofensiva reconhecida. De qualquer forma, seja como ala ou seja como ponta, eu acho que o Tauan é um jogador que demanda grande expectativa. Ele recentemente renovou seu contrato aí até 2025, é um jogador bem interessante, é um jogador valioso, ele tem só 18 anos e é o segundo jogo que ele começa como titular aí com o Mano Menezes. Então, é um jogador que eu acho que vale observar muito bem, tem uma demanda, tem uma curiosidade sobre o rendimento e o potencial que ele pode apresentar. Vamos partir então para o terceiro jogador que pode ser observado nesse jogo de reservas do Internacional. E eu estou falando do centroavante Wesley Moraes. E você vai dizer, Marinho, pelo amor de Deus, o Wesley Moraes, ninguém mais quer ver o Wesley Moraes, ele está com o pé fora do Beira-Rio.
E é verdade. Mas quando contratou-se o Wesley Moraes, existiu uma grande expectativa pelo rendimento dele. Um jogador de Premier League, um jogador que foi da seleção brasileira, um jogador que chegava buscando uma recuperação e até falava em voltar à seleção. Então, Wesley Moraes, depois dessa geladeira, dessa exigência do Mano de comprometimento, desse período afastado, receber essa chance pode ser a última oportunidade para esse jogador ser aproveitado no Inter. O Inter está aberto a ouvir clubes interessados em levar o empréstimo dele, de repente devolver ele para a Inglaterra, que é uma situação que não está acertada ainda, mas que se desenha, e o Inter não se opõe desde que alguém assuma a questão salarial e de financeira dele. Mas se esse jogador demonstrar ainda comprometimento e qualidade, quem sabe pode ser o renascimento de Wesley Moraes na equipe do Inter. E ele é o terceiro jogador a ficar de olho nessa equipe de suplentes. O quarto é um menino que tem crescido muito, parece que ele finalmente desabrochou no elenco principal, marcou o gol recentemente, ele tem dado bons dribles, bons passes, apesar de ter oscilado contra o Colo-Colo. Eu tô falando de Johnny, é o quarto jogador a se observar nesse time reserva do Inter. O Johnny é um menino que eu ainda acredito muito, que ele tem muito a crescer, ele tinha idade para jogar a Copa São Paulo desse ano, ele é muito jovem. E ele vem aos poucos assumindo um posto mais relevante no elenco, vem tendo mais personalidade para jogar, vem driblando mais, vem aparecendo mais na frente, vem conseguindo fazer as suas jogadas. Então, eu acho que essa partida pode ser importante para ele, para junto do time reserva ele conseguir se salientar, ele conseguir brilhar, ele conseguir se sobressair e dar bons argumentos para seguir sendo utilizado. Por fim, o último jogador que eu creio que deva ser observado é o Estevão. O Estevão não tem titularidade garantida nesse time, ele disputa a posição com o Caio Vidal. Mas o Caio Vidal todo mundo já conhece. E o Estevão, sempre que ele entra, ele agrega qualidade ao time. Seja no drible, seja no passe, naquele passe mais inteligente, ele é um meia ponta, né? Um jogador que pode jogar do lado, mas joga com a cabeça, com o cérebro, mais do que com a velocidade, mais do que com o fôlego, com o físico. Ele é um jogador que tem um bom passe, uma presença de área interessante, uma conclusão de média distância até boa. É um jogador com uma qualidade técnica bem evidente e é um menino que eu gostaria de ver desde o começo no jogo. Porque ele tem entrado bem, porque ele tem ganhado espaço, porque ele tem ganhado confiança do Mano Menezes e é um cara que eu acho que tem muito a render no futuro do Internacional. Para fechar esse vídeo, que já tá grande, vamos escalar esse time então? Vamos escalar com 4 zagueiros, daí se for 3 no campo a gente vê porque são as mesmas peças, tá? Vamos lá. Kehler é o goleiro, pela direita o Heitor, na zaga a dúvida é Mercado ou Moledo, eu acredito que comece o Moledo junto com o Kaique e o Moisés, por dentro os dois marcadores, o Johnny e o Lisiero, que recebe chance depois de um bom tempo, pela esquerda provavelmente o Tauan Lara e pela direita é Estevão ou Caio Vidal, imagino que o Estevão, atrás do centroavante joga o Tyson e o atacante mais na frente é o Wesley Moraes. Às 7 horas, então, tem Inter e Ceará, direto lá do Nordeste brasileiro, de Fortaleza, no Ceará, e o Inter jogando mais uma partida do Campeonato Nacional, de olho na Sul-Americana que vem na terça-feira. E daqui a pouco eu volto com mais vídeos aqui do canal. Tchau!